Pessoal, chegando no nosso último módulo, a gente falou sobre portal do cliente, orientações de uso do apartamento e agora, por fim, a gente fala de orientações de uso do empreendimento, que aí é no contexto geral, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho da assembleia de entrega, atividades e atribuições de um condomínio, falar um pouquinho sobre as instalações externas, uso das áreas comuns e a atuação da construtora pós-entrega, tá? Lembrando que esse material que eu estou usando aqui, ele vai ser disponibilizado para vocês, tá? E no final, a gente preparou um exercício de fixação, que aí a gente também vai explicar para vocês como funciona. Então, cada informação é de muita importância, tá certo? Então, vamos lá. Antes de vocês receberem as chaves, que está previsto para o dia 21 de outubro agora, vocês vão ter uma assembleia para definir como serão as questões do condomínio, tá certo? E nessas questões, eleição de síndico, taxa de condomínio, eleição de administradora, tá certo? Então, tudo isso vai ser discutido. Aqui ela está com a data 18/10, é uma previsão, mas essa assembleia vai acontecer dia 9/10, tá? Uma segunda-feira. E nesta primeira assembleia, como eu falei, vai discutir a taxa do condomínio, tá certo? Essa taxa é definida pelos proprietários. A gente apresenta um estudo, uma planilha orçamentária, que é uma planilha que vai fazer com que o condomínio ele tenha uma vida útil bem preservada, digamos assim, tá? Então os custos é para manter o seu condomínio bonito, limpo, com a poda da grama, com as questões de segurança funcionando, como extintores, como seguros, tudo isso, tá certo? E aí vocês vão avaliar, se debruçar nesse documento e fazer a votação dessa taxa. A gente elege o síndico também. Então, o síndico ele é o representante legal do condomínio, e nessa assembleia será eleito, e a eleição da administradora, tá? Sobre a eleição da administradora é o seguinte: nenhuma construtora ela vai entregar um empreendimento no qual depositou muito suor, trabalho, carinho, a condução dos próprios moradores, por alguns motivos. Primeiro, porque o morador às vezes ele não tem esse conhecimento de gestão de condomínios, tá certo? Então, para a gente é muito caro a gente entregar um condomínio sem uma administradora. Por quê? Porque muita gente vai sair frustrado com o produto. Não pela construção, mas pela convivência. Então, a administradora é uma empresa que ela conhece muito bem sobre a vivência de condomínio, tá certo? Não só sobre vivência, mas sobre gestão. Então, ela vai auxiliar o síndico na tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo. Geração de boletos. Então, a administradora normalmente é quem se responsabiliza. E vários outros assuntos que a gente vai comentar um pouquinho à frente, tá certo? Então, por esse motivo, um empreendimento de 88 unidades, ela precisa do administradora. E, muito importante que vocês conheçam, é que a administradora, ela fiscaliza o próprio trabalho do síndico. A gente, às vezes, se depara com muito síndico que, às vezes, furta o condomínio. Muitas das vezes porque não tem uma administração, tá? E a administração, ela tá para seguir o que está no regulamento. Então, se não está no regulamento, não tira recurso. Então, ela é muito importante, é importante vocês saberem disso. A gente teve um condomínio, que foi entregue há uns 3, 4 anos, e que a administradora conseguiu provar que o síndico ele desfalcou o condomínio. E, de fato, tinha desfalcado. Então, foi disposto o síndico e outra pessoa assumiu. Tá? Então, isso é importante para que vocês conheçam. Então, a gente falou de síndico, construtora, administradora. Vamos entender um pouquinho quais são as atribuições e atividades de cada, tá certo? Então, o condomínio é uma empresa e ela tem a necessidade de trabalhar no verde. O que é isso? Se ela não tiver dinheiro, ela não faz nada. Tá? Então, o que eu quero dizer para isso? O condomínio ele precisa ter um recurso e que esse recurso está disponível, tá certo? Então, aqui eu elenquei algumas atividades que o síndico e a administradora devem agir juntos, mas tem um DNA mais para um do que para outro, tá certo? Então, emissão de boletos, normalmente a administradora faz, não é o síndico que faz. O balancete, que é o controle das contas. Então, a administradora ela apresenta para vocês quanto entrou, quanto saiu, qual o saldo, tá certo? Normalmente, os pagamentos dos colaboradores, a administradora ela atua bem nessa parte, pode ser feito em conjunto também, tá certo? E ela dá uma assessoria contábil e jurídica, tá certo? Então, para aqueles clientes que não pagam a taxa de condomínio,
Então a administradora ela consegue cobrar de forma judicial a esses inadimplentes, tá certo? E é muito importante. E a assessoria contábil é sobre as questões, as contas do condomínio, tá? Nesse início, há uma atividade como ata de reunião, registrar a ata, normalmente é o administrador que faz, tá certo? E aí a gente tem atividades mais para o síndico, como resolução de questões de convivência, tá? Então, esse assunto, normalmente, o síndico vai tomar a frente, claro, com a ajuda da administradora. Planejamento de curto e longo prazo. Então, vou dar um exemplo. O pessoal vamos instalar a câmera. Então, o síndico ele vai ver se com o pagamento de qual taxa extra é possível, em quanto tempo é possível instalar, qual é o aplicativo que vai ser usado. Normalmente, o síndico que vê isso, tá? Às vezes, o síndico pode contratar e cotar serviços, tipo limpeza da piscina. Você tem um contrato lá, você achou um funcionário que faz mais em conta e mantém a qualidade. Então o síndico ele pode cotar e trocar. Mais uma vez, junto com a administradora, tá certo? E é responsabilidade do síndico também prestar as manutenções do condomínio. O condomínio ele vai ser entregue com a empresa assessora, tá? Que é a Sigma Civil, que é justamente para ajudar na manutenção do condomínio. Então, manutenção de piscina, playground, fachada, telhado, portaria, toda a parte externa que é a empresa Sigma Civil, que é a exigência da Caixa, que os condomínios elas contratem essa assessoria, tá? E o prédio, ele tem, o empreendimento, ele tem acessórios internos, que são aqueles que eu já mostrei para vocês, os disjuntores, hidrômetro, e ele tem instalações externas. E essas instalações externas, elas são muito complexas, tá certo? A gente preparou uma escola de síndicos que a gente vai ensinar as pessoas a utilizarem esses serviços aqui, como combate a incêndio, os disjuntores das áreas comuns, né, como estacionamento, quadra, a parte de recalque de água, que leva água para os apartamentos. Então, isso é uma matéria complexa e que a gente orienta os moradores a não mexer, só pessoas habilitadas. A gente vai treinar em torno de 7 pessoas, 6 pessoas vão participar dessa escola de síndico. Então essas 6 pessoas vão entender bem como funciona cada sistema. Então é interessante que só essas 6 pessoas mexam. Não é interessante outras pessoas. Por quê? Porque o custo disso é muito alto. Então uma bomba dessa queimar, ela vai trazer muito transtorno para vocês que vão ficar sem água. E também vai trazer custos porque vocês precisam colocar, tá? Então, a gente orienta a não entregar, a não mexer nesses itens esses equipamentos externos, tá certo? Então, eu trouxe isso aqui para vocês também de forma textual. Sobre o uso das áreas comuns, né? O prédio tem diversas áreas, né? E normalmente as que precisam reservar é salão de festa e churrasqueira. Isso é uma regra? Não. Quem define é vocês, tá? Junto à administração, ela já tem um conhecimento que aí ela vai ajudar vocês nessa tomada de decisão. Mas eu estou falando isso porque normalmente são pontos de dúvida, então eu tenho que esclarecer, tá certo? Essa reserva ela é feita pelo aplicativo da administradora, é um aplicativo completo, no qual você consegue ter acesso a contas, acesso a descrições, acesso a reservas, acesso ao balancete mensal, tá? Então, tudo isso dentro do aplicativo, tá? E as demais áreas não necessitam de reserva, tá? E essa gestão é feita pelo condomínio, não é pela construtora, tá? Normalmente tudo pelo aplicativo. Então, atenção, tem áreas que precisam de reserva, como salão de festa, tá certo? E churrasqueira, e tem outras áreas que não precisam. Normalmente, piscina não precisa, tá? Piscina é um item de lazer do condomínio. Então, as pessoas têm acesso, digamos assim, quando a mesma não está em período de manutenção, ao banho de piscina, tá bom? Então, sobre as áreas comuns é isso. E por fim, né, a atuação da construtora pós-entrega. Então, nesse início, se causa muita dúvida, né? Então, questões de convivência. Meu vizinho está fazendo barulho. Isso não resolve com a construtora, tá certo? Isso se resolve com o síndico. A construtora ela tem 2 atividades principais. Primeira, prestar informações sobre o uso dos equipamentos do empreendimento. Então, a gente preparou uma ficha técnica
sobre cada uso de cada área e os equipamentos que lá estão, tá certo? Então, a construtora vai entregar isso ao síndico e às pessoas que participar da escola de síndicos. E a segunda atribuição da construtora é avaliar os chamados do condomínio e dos clientes. Então, Maílson, o meu ralo não está saindo bem. Então, isso a gente avalia. E se a gente julgar ser um reparo por nossa conta, a gente vai enviar um técnico, tá certo? Então, a construtora só faz isso, tá? Então, Maílson, o boleto do meu condomínio não chegou. Não é com a construtora, tá? É normalmente com a administradora. Maílson, o meu gás é um pouco mais caro. Não é com a construtora, é com a empresa que mede o gás. Tá? Então, a da construtora são só dois, que é dar as informações que vocês precisam e, quando chamados, avaliar e agir, certo? Sobre o módulo 5 é isso, essas orientações de uso de empreendimentos. Eu costumo dizer, para encerrar, que esses 90 primeiros dias são difíceis, tá certo? Então, usar muito do bom senso, da paciência para esse momento inicial, ok? E eu tenho certeza, a gente depositou muito carinho, muito esforço, muito suor nesse empreendimento. Eu tenho certeza que vocês terão um lá abençoado, certo? Aplique um pouquinho da empatia nesses 90 dias, enquanto as coisas entram no seu rumo. Eu falo isso com experiência, já é o 6º empreendimento que a gente entrega, e a gente vê essa confusão, essa complicação no início, porque é mudança, é tudo, então vai haver, mas hajam com paciência, e eu tenho certeza que após esse período vocês vão viver uma paz dentro do seu lar, tá certo? Lembrando, por fim, que as mudanças elas são agendadas pelo aplicativo, tá certo? E a gente tem todo o corpo, tanto a construtora, como o síndico, como a administradora, um corpo técnico para ajudar você. Em nenhum momento você vai ficar desamparado, certo? Então, boa morada, estão treinados, façam um exercício e dia 21 a gente se encontra para esse lindo momento de entrega de chaves. Tchau, tchau.